Bom dia para todos, que você venha ter neste dia um excelente sábado. Hoje é dia 8 de agosto de 2020, estamos vivendo nesta manhã um novo começo, um novo amanhecer, amém? E que Deus venha te guardar esse final de semana e tudo aquilo que você colocou nas mãos do Senhor, que você venha ter uma resposta ainda neste dia, amém? Eu gostaria que neste dia você me acompanhasse nessa leitura, onde nós colocamos o propósito do nosso coração, onde nós colocamos estar lendo e tentando entender a palavra do Senhor. Porque das nossas próprias forças, das nossas próprias mentes, é fácil tirar uma conclusão, mas quando vem do Espírito Santo, a nossa alma, ela debate grandemente contra o Espírito. Então eu te peço nessa manhã, você que está nos assistindo, você que futuramente vai ver esse vídeo, deixa as suas diferenças de lado, deixa seu eu de lado, deixa seu querer, sua intelectualidade, deixa de lado nesta manhã. Preste atenção para que o Espírito Santo venha falar no seu coração, venha falar no seu espírito. Preste atenção nesta manhã, me acompanhe nessa leitura. Já estamos entrando no livro de Mateus, entrando no capítulo 13, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, gostaria que você pedisse para que o Espírito Santo venha falar no seu coração, amém? Nós não somos maiores do que ninguém, nós estamos todos no mesmo patamar, porque se o Senhor não quiser revelar, Ele não vai revelar de maneira nenhuma, mas a palavra nos ensina. Quando Jesus olha para o céu e dá graças a Deus e fala dessa maneira, o Senhor tem escondido algo daqueles que estão um tanto soberbos, estão um tanto lá em cima, e tem revelado aos pequenininhos. E quem são os pequenininhos? Nesse dia eu te falo, os pequenininhos são você, sou eu, que dá ouvido à palavra de Deus, amém? Então eu te cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que seu final de semana venha ser um final de semana inesquecível na presença de Deus, e aquelas bênçãos que por um motivo ou outra estão ali paradas, venha ser derramada nesta manhã em sua vida e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Gostaria de mandar um abraço para o Isaac. Ô Isaac, estamos sentindo a sua falta aqui no ministério. Faz uma forcinha aí, dá um jeitinho, reúna essa força, vem aqui participar de um culto, domingo agora vamos estar à Santa Ceia, venha renovar a sua aliança neste domingo, venha cear, venha participar, venha louvar, venha exaltar, venha glorificar o nome do Senhor, amém? Um abraço também para o Wagner, ali em Itaquaquecetuba, Suzano. Deus abençoe a sua vida grandemente, Wagner. Que você venha ter uma paz que nunca teve na sua vida. Que você venha sentir cada vez mais e mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Em especial também, quero mandar um abraço ao Wagner, aqui de Rio Claro, ali quando eu cheguei aqui, ali naquela empresa, ele era gerente ali, e ele não se importou naquele momento, não olhou para a idade, não olhou para a aparência, não olhou para nada. Ele me contratou, e eu creio que nós não fizemos feio, fomos até o final ali daquele contrato, mais de 6 anos de contrato, amém? Wagner, que Deus abençoe a sua vida grandemente. E pode ter certeza, estou assistindo seus vídeos, estou ali me adaptando cada vez mais e mais para encarar esse mercado aí que eu creio que ainda está cheio de oportunidades, pois é agora que nós amadurecemos um pouquinho mais. Deus abençoe a sua vida grandemente, Pai. Eu gostaria que você nesta manhã me acompanhasse para que nós
viéssemos ter uns momentos de alegria na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, você que pode, nesta manhã. Vamos estar lendo junto a palavra de Deus, que está ali em Mateus, capítulo de número 13. Vamos falar um pouquinho, vamos explanar um pouquinho, vamos ministrar um pouquinho da palavra de Deus. E eu te peço, nesta manhã, esvazie-se de si e peça ajuda ao Espírito Santo para que venha te convencer daquilo que está errado na sua vida. E dessa maneira, nós poderemos usufruir das bênçãos que o Senhor tem para nos entregar. Bom? E ao término dessa leitura, estarei orando pela sua vida, colocando a sua vida em oração, e a minha também, para que Deus venha completar a obra. Mateus capítulo 13, versículo 1, diz assim: a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando em um barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com ouvidos, e compreenda com o coração e se converte, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não ouviram, e ouviram o que vos ouves, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e
e dá fruto, e o fruto produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos entender um pouquinho dessa passagem, dessa parábola, dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor ele estava ali pregando, havia uma multidão ao redor dele, mas o intuito de Jesus era criar um ministério, era criar um povo que não estavam atrás somente das bênçãos, mas estavam atrás da salvação, da vida eterna, daquilo que nunca vai terminar. Ao contrário da riqueza, ao contrário dos bens materiais, ao contrário de tudo deste mundo que um dia vai ter fim. Então, o Senhor começou a usar parábolas. O que é parábolas, pastor Carlos? É isto que nós acabamos de ouvir neste momento. É um conto, é uma ilustração, é algo, se você não tiver seu coração limpo, puro, reto para o Senhor, você não vai conseguir entender o significado da palavra de Deus. E a nossa Bíblia, podemos dizer desta maneira, ela é escrita todinha com parábolas, ou seja, se você não tiver o Espírito Santo para te orientar, para te explicar, para te conduzir, para te transformar, para abrir a sua mente, para deixar tudo do mundo, você não vai entender o significado da Bíblia. Você pode até entender por alguns instantes, quando o Senhor ele começa a explicar para os seus discípulos o que realmente acontece no mundo, o que realmente acontece quando nós transmitimos algo da parte de Deus. Às vezes é uma simples palavra, às vezes ela nem chega na sua mente, às vezes ela é derrubada justamente antes de entrar no seu ouvido, porque o inimigo ele fica ali te cercando de todas as maneiras para que você não venha entender o significado da palavra de Deus, para que você não venha entender realmente o motivo porque o Filho de Deus veio até essa terra e deixou um Consolador. Este é o adversário que ele luta constantemente para não abrir a sua mente, tanto que ele fala aqui, muitos ouvem, mas não entendem, entra no ouvido, mas como se fosse nada, muitos veem, mas não enxergam. Tudo que acontece no nosso mundo carnal, há um mundo espiritual do nosso lado. E quando nós começamos a nos aprofundar, nós passamos de olhar para a circunstância do mundo, para o que vem acontecendo, para as dificuldades nós deixamos de olhar, para o laudo do médico, para a dispensa, para a promoção, para o trabalho, para tudo, nós deixamos de olhar para isso e começamos a entrar no mundo espiritual e começamos a enxergar um pouquinho mais daquilo que os ímpios não enxergam, não veem. Esta é a nossa fé. E o Senhor fala que a palavra é lida, a palavra é jogada aos ouvidos das pessoas. E muitos ouvem e já querem que tudo aconteça de imediato, e às vezes Satanás até permite alguma coisa que acontece. É onde a semente ela é jogada numa terra seca. Muitas das vezes ela até chega a nascer,
outras nem nascem. E quando nascem, ela dá pequenos frutos, e rápido, por quê? A terra é seca, às vezes passa alguém e joga uma água, ou às vezes a chuva vem, e nasce um fruto. Ou seja, às vezes você entra, ouve a palavra, você recebe uma bênção, e para por aí. Mas como que a terra é seca, ela morre. Ela não consegue se afirmar, as raízes não conseguem afundar. E isto acontece na vida de muitos que começaram até bem, receberam a palavra, até conseguiram alguns milagres, mas não se interessaram. O mundo ofuscou mais ainda. As coisas do mundo vêm mais fácil. E deixa a palavra e vai embora. E o Senhor continua. Umas caem em pedregais, mas ali não tem espaço para crescer. Muitos começam bem dentro do ministério, recebem a palavra com amor, com louvor, mas de repente vem uma palavra um pouquinho mais dura, vem uma palavra um pouquinho mais séria, mais severa, e ele se entristece, sai e deixa. Uma tristeza muito grande no seu coração, e aquela tristeza vai saindo, até que ele esquece de vez, e começa a jogar a culpa na palavra, no ministério, no pregador e assim por diante. Outras nascem no meio do espinheiro. O espinheiro, a pessoa ela é até bem tratada dentro do ministério, dentro da igreja, ela até tem um entendimento da palavra de Deus. Ela até começa a prosperar, ela começa a crescer, ela começa a ter cargo, ela começa a ter isso. Mas só que a palavra nos ensina que nós somos provados a todo dia. E o espinheiro é isso, quando a luta começa a aparecer, ela até tenta resistir, ela até tenta caminhar, mas não consegue, porque vem luta em cima de luta. E ela não consegue continuar a sua caminhada, não consegue. Às vezes até alguma palavra errada que vem da parte daqueles que estão ali na frente do trabalho, às vezes até uma interpretação errada daquele que está olhando, achando que a pessoa já está forte o suficiente, não está. Por isso que os dois lados tem que ter o Espírito Santo, tanto aquela que recebe a palavra, como aquela que entrega a palavra. E o espinheiro, a vida, vai, e ela não tem mais força, ela desiste. Ela até estava indo bem, mas as lutas foram muitas. Agora vem aquela semente que foi plantada numa terra boa, onde você tem seus líderes, uma sabedoria muito grande, onde os seus pastores te acompanham, uma sabedoria muito grande, onde, da mesma maneira que o Senhor Jesus investiu em muitos caídos, ele se espelha em Jesus Cristo e sabe que um dia ali vai dar fruto, e ele começa a cavar a terra de uma tal maneira que não venha machucar a semente. Ele vem ali, ele cava profundo, ele não tem pressa, ele aduba a terra, e ele planta, ele vai cuidando, com paciência, com amor, com carinho, até que aquela semente, ela se fortalece primeiro no fundo da terra, onde o Espírito Santo entra na vida dela em primeiro lugar.
E ela se fortalece de uma tal maneira, como se fosse uma palmeira, pode vir um vento, pode jogar até embaixo, pode fazer o que for, ela não quebra, ela não cede. E ela cresce, enfrentando as lutas não com sua força, mas com um adubo, uma semente forte que é adubada pelo Espírito Santo. Ela demora para dar fruto, mas quando ela dá, o fruto dela é vistoso, são muitos, um fruto sadio, um fruto bonito. Este é o crente que Jesus Cristo queria naquela época, não de aparência, não um crente sem luta, um crente que faz de tudo para se dar bem, não. Jesus queria o seu ministério, pessoas que viessem passar por tudo e não viria negar o Senhor Jesus Cristo de maneira nenhuma. E através do seu testemunho, da sua paciência, da sua perseverança, o nome do Senhor, ele é glorificado e muito se rende através do Espírito Santo que é na sua vida. Vamos continuar lendo? Mateus 13, versículo 24 em diante. São muitas parábolas, mas com um único significado: Jesus Cristo. Diz assim, versículo 24: a parábola do trigo e do joio. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família iam ter com ele, dizendo-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque então tem joio? E eles lhe disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, que está em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Vamos entender essa parábola um tanto mais rápido, pois o tempo já está passando e é só um resumo, um pequeno estudo, uma pequena passagem da minha parte para você, pois o entendimento que vai te dar maior é o Espírito Santo de Deus, amém? A parábola do trigo e joio, bem conhecida no nosso meio. Jesus quis mostrar ali para os seus discípulos, para o povo que estava, que ele, através da sua palavra, semeia boa semente. Ele semeia o trigo, somente o trigo, somente a bondade, somente a palavra certa, somente. E a mesma coisa dentro da igreja. Quando entra alguém dentro da igreja, não pode haver uma discriminação de maneira nenhuma, pois a palavra que vai te salvar, vai te levar ao céu, independente se você tem, se você não tem, se você tem coisa, se você não tem, é a palavra verdadeira. E é que o Senhor coloca essa parábola para aquele povo dessa maneira. Havia um Senhor que contratou os funcionários, pegou seus filhos, pegou todos, escolheu as melhores sementes e plantou. Foi plantado somente o trigo de boa qualidade. Quando a palavra ela sai da boca daquele que realmente faz jus ao Espírito Santo, ela sai pura, ela sai reta, ela não sai mirando um nem outro,
jogando para um, jogando para outro, não, de maneira nenhuma. A palavra apenas sai da boca do pregador, sem discriminação. E o Espírito Santo, o grande Consolador, é quem convence um, convence outro, convence um, convence outro. E o pregador, aquele que está na frente da obra, aquele que está fazendo a sua parte, ele sabe que a glória não é para ele. Ele sabe que a glória é para Deus. Ele sabe que todos aqueles que ouvirem a palavra, têm que glorificar a Deus e não a ele. Infelizmente não é isso que acontece no nosso meio. Então, é plantado o trigo. E quando o trigo ele começa a crescer, alguém vê algo diferente ali. Mas só depois que ele está um pouco grande. Porque quando o trigo e o joio é pequenininho, não dá para saber a diferença. Eles crescem quase da mesma forma, só quem é conhecedor, só quem olha ali de perto vê que é trigo, que é joio, que é trigo, que é joio. Mas quando ele cresce um pouquinho mais, dá para perceber o que é trigo, o que é joio. E nós dentro da igreja, dentro do ministério, quando chega todo mundo, nós só vamos conhecer cada um com a convivência do dia a dia. Olhar para seus frutos, olhar o que ele vem falando, olhar o que ele vem fazendo, percebendo a atitude de cada um, para nós sabermos como vamos lidar com um e com os outros. E ali, aquele Senhor, ele permite que cresça no meio o joio e o trigo. Sabe por quê? Porque os dois estão enraizados por baixo. Estão enraizados. Vai ter que crescer junto. Quantas vezes a pessoa passa dentro do ministério 10, 20 anos e nós não conhecemos? Porque nós não temos esse poder se o Espírito Santo não nos revelar. Mas Deus conhece, Deus sabe cada movimento, cada atitude, cada glória a Deus, cada aleluia, cada conselho, cada intenção, Deus sabe. E ali as pessoas que plantaram, todos aqueles se revoltaram. Oh, mas o Senhor não nos deu semente de trigo porque nasceu um joio no meio. Porque o inimigo nasce no meio da igreja, nasce no meio do crente, daqueles que querem realmente ouvir a palavra. Este é o trabalho de Satanás. Por isso que nós devemos ter um entendimento. Mesmo sentado no meio do joio, mesmo sentado no meio do inimigo, não façamos a mesma coisa que ele faz. A nossa visão, que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo, que tem um propósito maior, é olhar em uma direção só, na direção do pastor, da pastora, do irmão, em primeiro lugar na direção de Deus. Então não precisamos de pastor? Precisamos sim, para que nos oriente a enxergar o que é verdade, o que é certo, o que é reto. Mas pastor, está tudo misturado sim. Por isso que você tem que pedir o discernimento de Deus, do Espírito Santo. Esta é a grande vantagem daquele que busca Deus, que busca o Espírito Santo. E aonde buscar esse Deus, esse Espírito Santo? Num lugar tranquilo, num lugar sereno, num lugar onde não há tumulto, não há guerra, não há mentira, não há falsidade, não há isso ou aquilo outro. Por isso que foi constituído as igrejas. Mas pastor, tem muitos, eu sei, mas tem muitos bons também, que ainda se preocupam com a sua vida, com a minha, com a sua alma. Mas vai crescer junto, e quem tem que ver essa diferença é você, sou eu. Se é uma coisa que fala para você não agrada, deixa de lado, vai se afastando, sem machucar, sem julgar, sem apontar, sem nada, você e Deus. Porque aqui eles queriam arrancar de qualquer maneira, mas não. Quem somos nós para julgar alguém ou tirar alguém
ou fazer que alguém faça isso, ou aquilo outro. Aqui fala que o dono da fazenda falou: quando chegar o momento certo, quando estiver tudo grande, pronto para a colheita, vai ser separado. O que é joio de um lado, o que não presta de um lado, o que é trigo do outro. Quem vai separar, pastor? É o Senhor? Não, é Deus. Eu não sou digno de te acusar, de te apontar e de falar que você é joio ou que você é trigo. Quem vai saber é Deus. Por isso que nós falamos que a nossa salvação ela é individual. E temos que ler a palavra, temos que entender, temos que persistir, temos que buscar, temos que conhecer da onde vem, quem está pregando, quem está falando, se condiz justamente com aquilo que o Senhor prega. Vamos continuar lendo, senão nós vamos ficar umas 4 horas falando dessa passagem de Mateus. Mateus 13, versículo 31. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual realmente é menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e se faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola, e a multidão em nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que dizia: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Então, nós podemos ver dessa maneira. O povo, ele comia muito pão asmo. O que é pão asmo, pastor? É o pão sem fermento, principalmente em ceias, em referência a Deus, era entregue o pão asmo, o vinho sem álcool, o suco da uva. E o Senhor fala que muitos são o pão com fermento, porque o fermento ele dá uma falsa aparência no pão, ele faz crescer, fica bonito, mas quando você come ele, é fermento, ele cresceu por causa do fermento. E dentro da igreja, o fermento são aqueles que aparentemente são bonitos, são, como poderia dizer, palavras bonitas, algo bonito, tudo, mas por dentro eles estão cheios, estão inchados, somente de fermento. Muitas igrejas estão com fermento. O fermento é o pecado do mundo. Muitos abriram a porta para o pecado entrar dentro da igreja. E deveria ser ao contrário. Muitos abriram a porta da sua casa para que o pecado entrasse. Deveria ser ao contrário, tirasse. E ele vai mais longe. Se nós tivermos uma pequena fé, um começo, uma fé em Jesus Cristo, ele nos compara com um grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas é uma semente pura, uma semente limpa, uma semente sem fermento, sem nada. E quando ela é plantada, ela cresce, mas ela cresce de uma maneira diferente. Ela cresce sem estar puxando o tapete de ninguém, sem estar derrubando ninguém, sem estar caluniando ninguém, sem estar apontando ninguém. Esta é a verdadeira fé. Aí o Senhor continua em Mateus 13, versículo 36, ele explica a parábola do joio, que diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo.
e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, e ouça. Aqui o Senhor fala um pouquinho do inferno. Fala que o joio e o trigo crescem junto. Aqui ele explica a parábola detalhadamente, porque quem vai cear, quem vão ser os ceifeiros, vai ser os anjos, aquele que o Senhor escolheu, para que não haja erro na hora da colheita, ou na hora da separação. Vai crescer tudo junto, mas a colheita que vai fazer vai ser o Senhor, amém? E aqueles que forem considerados como joio vão ter o fim que merece. E aqueles que forem considerados como trigo vão ter o fim que merece também. Amém? A balança ela não vai nem para a esquerda, ela vai pesar por igual. E qual que pesar mais, vai haver choro, pranto, desespero, mas não vai haver volta. Então este é o momento certo. Vamos continuar lendo Mateus 13, versículo 44. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhantemente ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheio, puxam para a praia, e assentam-se e apanha para os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde veio a esta sabedoria, estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Ele não chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele Jesus. Porém lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade do povo. Amém? Assim nós encerramos esse capítulo com essa mensagem. Novamente, quem vai julgar a sua vida, quem vai julgar a igreja, quem vai julgar quem está certo e quem está errado, não vai ser um homem semelhante a mim e nem semelhante a você. Vai ser um homem ou um anjo semelhante ali à sabedoria de Deus, onde é justiça pura. E aquele dia haverá justiça sim nessa terra. Haverá justiça daqueles
que praticaram o bem e daqueles que praticaram o mal. Haverá uma justiça que não é falha, que não adianta a pessoa ter todo ou tudo que é de bens nesse mundo, pois não conseguirá comprar a justiça de Deus. Então, meus irmãos, ainda dá tempo de nós nos arrependermos, de nós revermos os nossos conceitos, de nós começarmos a aprender verdadeiramente a palavra de Deus, o ministério de Deus, que não sai da minha boca, mas sai do Espírito Santo, aquele que está do seu lado nesta manhã, ou aquele que está dentro de você nesta manhã, pois é o único que é capaz de convencer o homem do seu pecado, é o único que é capaz de convencer o homem do seu erro, é o único que é capaz de convencer o homem da sua falha. Mas para isso, nós devemos ouvir e ler a verdadeira palavra, ouvir de realmente daqueles que estão interessados em ter a sua vida no altar de Deus, e ler com o coração puro e limpo, mesmo que nós não viemos entender, mas lá na frente, quem vai nos explicar essa grande leitura, essa grande parábola que é a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. Não existe outro, não existe tecnologia, não existe sabedoria, não existe QI elevado, não existe estudiosos acima do normal, não existe, não existe. Para que você venha entender a palavra de Deus, seja simples, seja humilde, esteja com o coração limpo, independente da sua posição social, independente se você está lá em cima ou se você está lá embaixo. Irmãos, nós somos uns escolhidos de Deus. Então, que Deus venha colocar na sua mente, no seu coração, no seu espírito, que somente Ele é capaz de te levar ao céu. Estudo e homem nenhum é capaz. Amém? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se enturme com pessoas que você desconfie que está fazendo algo certo, porque o profundo mesmo nós não vamos conhecer se o Senhor não revelar, pois hoje poderíamos ser o pior pecador que existe na face da terra, mas lá na frente quem conhece é Deus. Então o julgamento cai para Deus. Apenas faça a sua parte, em nome de Jesus. Faça essa oração comigo nesta manhã. Você que pode, dobre seus joelhos. Você não está dobrando os joelhos para agradar o pastor. Você que pode, nesta manhã, curve as suas cabeças. Você está curvando a sua cabeça, também não é para agradar o pastor. Você que pode, nesta manhã, eleve seus pensamentos até Deus. Conta aquele segredo mais íntimo que você tem para Deus. E aquilo que você mais necessita nesta manhã, coloca na mão do Senhor. Apenas confie, apenas espere, pois eu creio e tenho certeza que Deus vai dar a solução, independente do que você esteja passando esse dia. Vamos estar orando? Em nome de Jesus. Feche os olhos. Soberano e eterno Deus, eu te entrego nesta manhã, cada um em suas mãos, te pedindo, Pai, que te venha dar a sabedoria, não uma sabedoria qualquer não, mas aquela que vem do céu, que vem do Espírito Santo, Pai. Nos conduz nessa jornada, nos conduz nesse dia, nos conduz, Pai, nesse final de semana, nesses dias que virão. Eu te peço e te entrego cada um em suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar o seu final de semana. Venha ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Bom dia.